Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje eu vou ler em 1 Crônicas 25, 26 e 27. Mas antes vamos abaixar as nossas cabeças e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, eterno e soberano Pai, pedimos a Ti, querido Pai, e perdoe os nossos pecados. Fique conosco, Senhor. Olhe por nós. Nos ajude, Senhor, porque precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Agradeço, Pai, por poder estar aqui e mais uma vez ler o Seu livro sagrado, Senhor. Ajude-nos, Pai querido. Dê-nos sabedoria, entendimento e discernimento para entender, Senhor, a Tua palavra. Ajude-nos, Pai. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que entendamos, Senhor, tudo o que o Senhor queira nos falar. Abençoe e proteja a todos que estão vendo esse vídeo, os que não também. Abençoe, Senhor, nosso povo. Cuide, Senhor, de todos nós. Nos ajude, Pai, para que possamos ter um discernimento de que só o Senhor é Deus. Todos abram os olhos e vejam o quanto o Senhor é maravilhoso, é o nosso Pai, é o que está sempre conosco, é misericordioso. E que só a Ti devemos dar honra, glória, louvor e todo o nosso amor. Ó Pai, ajude-nos, precisamos de Ti, Senhor. Dê-nos força para enfrentar essa vida, Pai, para aguardar a Tua vinda, para nos buscar contigo, Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Para quem não sabe, nós estamos lendo a Bíblia, estamos ainda no Antigo Testamento. E para quem está entrando agora, eu aconselho que vocês vejam todos os vídeos, desde o início, está gravadinho aí no canal. Vocês podem voltar e ler desde o início, desde Gênesis. Tem bastante vídeo gravado, tudo em sequência, que vocês podem ver, ouvir e ver novamente várias vezes para poder entender a palavra de Deus. Pede a Deus, primeiramente, que dê entendimento, sabedoria para cada um. Pense que como que você conheceu Deus? De que forma você conheceu a Deus? Você conheceu a Deus de ouvir outras pessoas falarem? Porque outras pessoas que falam de Deus, precisa ver de que forma que elas conheceram ao Senhor, né? Então nós conhecemos aqui através das Sagradas Escrituras que o Senhor deixou para nós, que foi inspirada pelo Espírito Santo. E aqui tem tudo para nós, tudo, desde o início até o final. E nós estamos lendo agora 1 Crônicas, e em fé em Deus, vamos ler a Bíblia toda, vamos deixar gravadinha, porque desde o início de Gênesis a Apocalipse fala do Senhor Jesus. Ele viria para nos salvar. O Senhor, Ele é o nosso Deus. Desde o começo da criação, quando Adão entregou o mundo para o diabo, ele tinha o livre-arbítrio e ele entregou. Deus deu o livre-arbítrio para ele e ele entregou para o diabo. E aí o diabo faz o que quer aqui nessa terra, né? E nós estamos aqui, e como nós fomos entregues na mão do Satanás, o Senhor tinha dado o livre-arbítrio, então ele veio para salvar nós. Ele veio como homem, né? Como todos já sabem, ele se tornou homem no ventre de Maria, que foi uma mulher muito abençoada, né? Nós podemos nunca falar mal de Maria. Ela foi uma mulher bem protegida por Deus, que Deus viu graça, né, nela.
e desceu e se formou um homem, um Deus santo, que nunca pecou. Por isso ele conseguiu fazer tudo direitinho, se entregou na cruz, morreu naquela cruz, sofreu tudo que era para nós sofrer. Mas ele sofreu. Veio e falou: olha, eu dei a minha vida, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Por quê? Porque ele é Deus, ele pôde fazer isso, nós não podemos fazer, certo? Então, nós só temos a vida eterna graças ao Senhor Jesus, que veio, é nosso Deus, né? Ele veio e deu a vida eterna para nós. Por quê? Porque ele pisou na cabeça do diabo. Por que ele pisou na cabeça do diabo? Porque ele ressuscitou, né? O diabo, ele picou o calcanhar, né? A serpente picou o calcanhar do descendente da mulher, que é o Senhor Jesus. Mas o descendente da mulher, que é o Senhor Jesus, cumpriu completamente todo o Antigo Testamento e cumpriu quando Deus lá no início falou para Eva, né, que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Foi isso que Jesus fez. O Satanás picou o calcanhar dele, ele morreu na cruz, sofrendo tudo, levou todos os nossos pecados, mas ele pisou na cabeça da serpente, derrotou ela a hora que ele ressuscitou. Ele ressuscitou, subiu aos céus, e todos aquele que nele crer não pereça e tenha vida eterna. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele é a porta, a única porta. Então, nós devemos pedir muito entendimento a Deus e ler bastante a Bíblia, né? Hoje nós não estamos mais sob a lei, porque o Senhor, que a lei que nós estamos falando é a lei do Antigo Testamento, que é o Antigo Testamento, e porque ele cumpriu, né? O Senhor Jesus cumpriu. Hoje não tem mais que sacrificar animais para que nossos pecados sejam expiados, né? Porque ele cumpriu tudo na cruz, ele foi o sacrifício perfeito. Então, tudo que nós devemos fazer é obedecer ao Senhor e falar dele, do amor dele, tudo que ele foi capaz de fazer para salvar nós, né? Então é isso, gente. Então vamos começar a leitura, 25, tá? O rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de famílias de levita para dirigirem os cultos de adoração. Asaf, Emã e Jedutum. Eles deviam anunciar as mensagens de Deus, acompanhados por música de harpas, liras e pratos. Esta é a lista dos homens escolhidos para este serviço. 4 filhos de Asaf, Saccur, José, Netanias e Azarela. Quem os dirigia era Asaf, que anunciava as mensagens de Deus quando o rei mandava os 6 filhos de Jedutum, Gedalias, Zerre, Ozerre, Jesaías, Simei, Asabias e Matatias. Dirigidos pelo seu pai, eles anunciavam a mensagem de Deus, acompanhados por música de liras, e cantavam louvores e agradecimentos a Deus, o Senhor. Os 14 filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Zebuel, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalte, Romante Ezer e Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Deus deu a Emã, o profeta do rei,
esses 14 filhos e também 3 filhas, conforme havia prometido, a fim de dar poder a o Remã. Todos os seus filhos cantavam nos serviços religiosos do templo, tocando pratos, liras e harpas. Quem os dirigia era o pai. Asaf, Jedutum e Emã estavam debaixo das ordens do rei. Os músicos treinados para tocar instrumentos e cantar louvores a Deus, o Senhor, eram 288 ao todo. Para organizar os turnos de serviço, todos eles tiraram sorte, tanto os jovens como os velhos, os já treinados e os principiantes. Esses 288 homens foram divididos de acordo com a sua família em 24 grupos de 12, cada grupo com um chefe. Esta é a ordem dos seus turnos de serviço. José, da família de Asaf, Gedalias, Zacur, Zerri, Netanias, Buquias, Jezarela, Jesaías, Matanias, Simei, Uziel, Asabias, Sebuel, Matitias, Jerimote, Ananias. São os nomes bem difíceis, né? E Josbecasa, Anani, Malote, Eliata, Otir, Gidalte, Maaziote e Ramatiezer. Terminamos também o 25, tá? Agora vamos para o 26. Aqui é os guardas do templo. Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas do templo. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf e do grupo de famílias de Corá. Ele foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Zacarias, Jediael, Zebadias, Jatiniel, Elão, Joanã e Elioenai. Obed-edom, a quem Deus abençoou, dando 8 filhos. Eles foram os seguintes por ordem de idade: Semaías, Jeozabade, Joá, Sacar, Netanel, Amiel, Issacar e Peuletai. Semaías, o filho mais velho de Obed-edom, foi pai de 6 filhos: Otni, Rafael, Obed, Eusabade, Eliú e Semaquias. Por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias. E os 2 últimos eram ainda mais valentes do que os outros. A família de Obed-edom forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guardas do templo. A família de Meselemias forneceu 18 homens valentes. No grupo da família de Merari havia Oza, que foi pai de 4 filhos, Sinri, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho, Ilquias, Tebalias e Zacarias, ao todo 13 membros da família de Osá. Eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos de acordo com as suas famílias, e receberam tarefas no serviço do templo, como os outros levitas. Fizeram um sorteio entre as famílias
tanto grandes como pequenas, e assim cada uma foi escalada para tomar conta de um portão. Selemias recebeu por sorteio o portão leste, e o seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte. Obed-edom foi sorteado para o portão sul, e os seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos. Supim e Oza receberam por sorteio o portão oeste e o portão de Salequete na entrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo: cada dia havia 6 guardas no leste, 4 no norte, 4 no sul, 4 guardas ficavam nos depósitos, 2 em cada um. No pátio oeste ficavam 4 guardas perto da estrada e 2 no pátio propriamente dito. Assim ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam aos grupos de famílias de Corá e de Merari. Interessante que era tudo muito bem organizado, né? É uma pena que eles não obedeceram, sim, ao Senhor, né? Mas eram muito organizados, porque o Senhor, Deus, botou ordem e a gente vê por aí que Deus gosta de tudo em ordem, né? Eu acho que Ele não gosta de bagunça, de coisa desordeira. Eu penso que Ele gosta de tudo organizadinho, por tudo que Ele pede, vem pedindo em toda a Bíblia, como que Ele quer que seja feito, como Ele queria que fosse feito. Ele é muito organizado. Muito. Maravilhoso, né? Aqui os outros serviços do templo. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados do tesouro do templo e dos depósitos, onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladã, um dos filhos de Gerson, foi o antepassado de muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho Jeiel, Zetã e Joel. Os outros 2 filhos de Ladã estavam encarregados do tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Anrão, Issar, Hebron e Uziel também receberam tarefas. Sebuel, do grupo de famílias de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado com Selomite, através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias, Reabias foi pai de Jesaías, Jesaías foi pai de Jorão, Jorão foi pai de Zicre, e Zicre foi pai de Selomite. Selomite e os membros da sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi. Pelos chefes de famílias, pelos líderes de grupos de família e pelos oficiais do exército. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra e separadas para serem usadas no templo. Selomite e a sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia. Aqui é os deveres dos outros levitas. Enanias e os seus filhos, que eram descendentes de Issar, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel. Você vê, gente, quanto a organização, tudo, o Senhor botou tudo em ordem. Então,
É triste a gente ouvir as pessoas falar que não acreditam na Bíblia, né? Se você acredita em Deus, mas não acredita na Bíblia, em que Deus que você está acreditando então? Porque se você acredita em Deus, só pode ter vindo da Bíblia, porque é daqui que a gente conhece o Senhor. Agora, se você acredita em Deus e não na Bíblia, então você está acreditando num Deus que é um Deus pagão, né? É um Deus com D minúsculo, um Deus pagão. Esse Deus é construído pelos homens, que é o Deus que é os deuses com D minúsculo que Deus abomina. Então tem que prestar muita atenção para não ser amaldiçoados, porque nós devemos seguir somente a Deus, que é o único, o Criador de tudo. Vamos seguir ao Senhor somente. Preste um pouquinho atenção. Peça, Senhor, que dê entendimento para você que tem dúvidas, para o Senhor abrir teus olhos, teu entendimento, sabe? Para você ver o quanto a palavra de Deus é maravilhosa e abençoadora para nós. Eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque eu fui resgatada do inferno. E hoje eu estou aqui, estou lendo a palavra do Senhor. Sou uma pecadora ainda, porque até eu ter o meu corpo glorificado, a gente vai pecar, né? Infelizmente. Mas hoje eu estou procurando conhecer a palavra do Senhor e seguir Ele. Eu sei agora o que Ele fez por mim. Ele me aceitou do jeito que eu era. É por isso que eu cheguei de uma forma, mas eu não quis ficar daquela forma. Então eu procuro melhorar a cada dia. É lógico que eu peco. Tem hora que eu mesma me pego pecando. Falando de uma coisa, falando de outra, sabe? E aí o Senhor me perdoe, me melhore, eu quero ficar mais parecida com o Senhor. Porque, olha, a gente peca, não tem jeito. E tem que estar pedindo perdão pro Senhor toda hora. E Ele é muito bonzinho. O Senhor é muito bonzinho. Eu sei o que Ele faz pra mim, eu sei. É muito bonzinho, gente. Então vamos lá. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Já não sei mais. Começo a conversar, esqueço o que eu tava fazendo, né? Tá. Resolver as questões do povo. Então Deus mandou eles escreverem, né? Deixa eu tomar água. Asabias e 1.700 dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de Hebron. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado oeste do rio Jordão. Jerias era o chefe dos descendentes de Hebron. Então, ó, tudo que eles fizeram de errado, o povo de Israel, tudo que eles pecaram, tá tudo escrito aqui. Se fosse para só para deixar bonitinho no livro, não contaria tudo que eles fizeram, tudo que eles passaram, né? Contaria tudo que era de bonito só, né? Mas não, foi contado tudo que eles faziam. E Deus repreendia, porque o pai, ele repreende um filho. Se você tem o seu filho faz uma coisa errada, você não vai repreender? Você vai falar para ele, não faz mais. Porque se você fizer, tá? É isso, você vai botar ordem, né? Então é assim que Deus age conosco, né? Se você obedece ele é teu pai, né? Mas para ser seu pai, você tem que nascer de novo. Você não pode acreditar num monte de coisas que o homem colocou, um monte de deuses pagãos, né? Não pode. Você tem que acreditar simplesmente no Senhor, que é o que ele pediu, ele ordenou, e
e nascer de novo mesmo, porque até então, até você nascer de novo, todos são criaturas de Deus, certo? Todos criaturas. Mas a partir da hora que você nasce de novo, você conhece a palavra, você conhece o que o Senhor Jesus veio fazer, aí você aceita, fala, nossa, meu Deus, que maravilha, o Senhor veio me salvar, o Senhor veio me dar outra vida, porque isso aqui não é vida. O Senhor veio me dar a vida perfeita, a vida eterna. Aí você nasce de novo, você para com o que estava fazendo errado e começa a procurar fazer o que é certo, né? Aí você faz as ordenanças que o Senhor Jesus mandou. Você vai se batizar, porque aí você já tem o entendimento, né? Porque eles batizaram a gente quando era criança, mas criança não tem entendimento nenhum. Então, é um batismo que não serve, né? Não serve. O batismo tem que ser quando você tem o entendimento. Você conhece a palavra direitinho e aí você vai seguir no caminho espiritual de Deus. E Ele vai te acompanhando, te protegendo e botando os anjos dele para te proteger. Deus é muito misericordioso, mas para isso temos que respeitá-lo, né? Porque se você é pai ou mãe e o teu filho te desrespeita, você não vai ficar bravo? Vai ficar bravo, né? Então, pensa um pouquinho. É assim que funciona. Não é eu falando. Eu estou falando, mas é o que está escrito aqui. É o que Deus faz por nós, certo? Então vamos lá. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa nas listas de famílias dos descendentes de Hebron, e foram encontrados, morando em Jazer, na região de Gileade, soldados de grande coragem, e pertenciam à família de Hebron. Entre os parentes de Gerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de famílias, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado leste do Rio Jordão, isto é, nos territórios de Ruben, Gad e Manassés do leste. Vocês veem que tudo realmente foi colocado aqui, até o que o rei Davi fez. O rei Davi era o segundo coração de Deus. Deus amava o Davi. Mas ele repreendeu Davi, né? Davi pagou por todos os seus atos, de todos os seus erros, né? E é contado toda a história de Davi. Ninguém poupou Davi porque era o rei, não. Foi contado o que ele fez. Foi contado também o preço alto que ele pagou por todos os erros que ele cometeu, né? Então nós vamos para o 27 agora, que é a organização militar do reino de Davi. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias e líderes de grupos de famílias. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias e líderes de grupos de família e os seus oficiais que prestam serviços militar no reino. Cada mês do ano, um grupo diferente de 24.000 homens estava de serviço dirigidos pelo comandante daquele mês. Os comandantes de cada mês eram os seguintes. Primeiro mês, Jazobeão, filho de Jabdiel. Ele era do grupo de famílias de Pérez, uma parte da tribo de Judá. Segundo mês, Dodai, descendente de Aoi, Miclote era o seu ajudante no comando. Terceiro mês, Benaías, filhos de sacerdote Joiada. Benaías, é isso mesmo. Às vezes a gente erra, né? Não. Filhos de sacerdote Joiada. Benaías era o líder do grupo chamado Os 30. E o seu filho, Amizabade,
ficou no lugar dele como comandante deste grupo. Quarto mês, Azael, irmão de Joabe, depois o seu filho Zebadias, ficou no lugar dele. Quinto mês, Samute, descendente de Sacar. Sexto mês, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa. Sétimo mês, Elis, da tribo de Efraim, que era da cidade de Pelom. Oitavo mês, Sibecai, da cidade de Uza, que era do grupo da família de Zera, uma parte da tribo de Judá. Nono mês, Abiezer, da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Décimo mês, Maaraí, da cidade de Netofa, que era do grupo da família de Zera. 11º mês, Benaías, da cidade de Piratom, que ficava no território da tribo de Efraim. 12º mês, Eudai, da cidade de Netofa, que era descendente de Otoniel. Aqui é os chefes das tribos de Israel. Esta é a lista dos chefes das tribos de Israel. E tem a tribo de Rubens. A tribo de Ruben, o chefe é Eliezer, filho de Sicri. De Simeão, Cefatias, filho de Maaca. Levi, Asabias, filho de Quemuel. Arão, Zadok. Judá, Eliú, irmão do rei Davi. Issacar, Onri, filho de Micael. Zebulon, Ismaía, filho de Obadias. Naftali, Jerimote, filho de Asriel. Efraim, Oséias, filho de Azazias. Manassés do oeste, Joel, filho de Pedaías. Manassés do leste, Ido, filho de Zacarias. Benjamim, Jaziel, filho de Abner. E Dan, Azarel, filho de Jorão. Então, esses são as tribos. Essa é a lista do chefe das tribos de Israel. O rei Davi não contou os homens que tinham menos de 20 anos, pois Deus havia prometido fazer o povo de Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia, começou a fazer um recenseamento, porém não terminou. Deus castigou o povo de Israel por causa desse recenseamento. Por isso, o número total não foi escrito nos registros oficiais do rei Davi. Esta é a lista dos que cuidavam das propriedades do rei. Depósitos do rei. Asmavete, filho de Adiel, depósito nos campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas. Jonatas, filho de Uzias, trabalhadores do campo. Esri, filho de Quelube, plantações de uvas, Simei, da cidade de Ramá. Depósito de vinho, Zabde, da cidade de Sefã. Plantações de oliveiras e de figueiras que havia nas planícies de Judá, Baal Hanã, de Gedera. Depósito de azeites, Joás. Gado que pastava na planície de Saron. Citrai, da cidade de Saron. Gado que pastava nos vales, Safate, filho de Adiai. Camelos, Obiel, que era ismaelita. Jumentas, Gedias, da cidade de Meronote. Ovelhas e cabras, Jaziz, que era de uma tribo agarita. Aqui os conselheiros do rei Davi.
É a lista, né? Jonatas, tio de Davi, um homem sábio e instruído, era escrivão. Ele e Jeiel, filho de Aquimone, estavam encarregados da educação dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei e Uzai, o Arquita, era o conselheiro particular do rei. Depois que Aitofel morreu, Abiatar e Joiada, filhos de Benaías, se tornaram conselheiros. Joabe era o comandante do exército do rei. E terminamos o 27. Agradeço muito ao Senhor por essa leitura. Muito obrigado, Pai querido. Peço ao Senhor que abençoe a cada um de vocês. Fique com o Senhor Jesus.